Segunda Reis 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, dizendo-lhes: Ide, e perguntai a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom. Agora, pois, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: Que há, que voltastes? Responderam-lhe eles: Um homem subiu ao nosso encontro, e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Pelo que ele lhes indagou, qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Responderam-lhe eles: Era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de 50, com os seus 50. Este subiu a ter com Elias que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu ao chefe de 50, dizendo-lhe: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro chefe de 50 com os seus 50. Este lhe falou, dizendo: Ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Também a este respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Ainda tornou o rei a enviar terceira vez um chefe de 50 com os seus 50. E o terceiro chefe de 50, subindo, veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que desceu fogo do céu, e consumiu aqueles dois primeiros chefes de 50, com os seus 50, agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom. Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultares a sua palavra. Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Ora, o restante dos feitos de Acasias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Segunda Reis 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu.
Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, o carro de Israel, e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. E disseram-lhe: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir, pedimos-te, em busca do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado nalgum monte, ou nalgum vale. Ele, porém, disse: não os envieis. Mas insistiram com ele, até que se envergonhou, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para Eliseu, que ficara em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse eu que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, porém as águas são péssimas, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando sal nele, disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele,
dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. 2 Reis 3. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que este fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, nesse mesmo tempo Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Pondo-se em marcha, mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, como tu és sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando durante 7 dias, e não havia água para o exército nem para o gado que o seguia. Disse então o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Perguntou, porém, Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Jeosafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, e Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai, e com os profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não te contemplaria, nem te veria. Agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. Ouvindo, pois, todos os Moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-se todos os que estavam em idade de pegar armas, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os Moabitas de madrugada e, resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis pelejaram entre si e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, Moabitas. Quando, porém, chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, e bateram os Moabitas, os quais fugiram diante deles,
e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas. Vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele, e voltaram para a sua terra. 2 Reis 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo teme ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: Eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Minha cabeça! Minha cabeça! Então ele disse a um moço: Leva-o à sua mãe. Este o tomou, e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou a seu marido, e disse: Manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: Por que queres ir ter com ele hoje?
não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então ela fez albardar a jumenta, e disse ao seu moço, guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te o disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu, vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém, o homem de Deus lhe disse, deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Então disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho. Não disse eu, não me enganes. Ao que ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. Geazi foi adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, e o informou, dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos, e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir, e se encurvou sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. 36. Eliseu chamou a Geazi, e disse, chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele, toma o teu filho. Então ela entrou, e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Eliseu voltou a Gilgal. E havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas e, voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens. E havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo, ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Ele, porém, disse, trazei farinha. E deitou-a na panela, e disse, tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse, dá ao povo, para que coma. Disse, porém, seu servo, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu, dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito,
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa, da terra de Israel, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes, e disse: Sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro, a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido. Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: Seja assim, contudo desce a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este,
vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e perguntou: vai tudo bem? Respondeu ele: tudo vai bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: sê servido de tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante de seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: donde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. 2 Reis 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e, chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor! Ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem 2. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor! Que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou, e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu, e foram para seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, e ao outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho para que o comamos, e ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro, sobre a sua carne. Então disse ele: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si, mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como esse filho de homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor. Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele, e disse: eis que este mal vem do Senhor, porque, pois, esperaria eu mais pelo Senhor. 2 Reis 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois,
ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e, chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vem extenuando, e enviemo-los, e vejamos. Tomaram pois 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: Ide, e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora, e voltaram os mensageiros, e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei dissera a ter com ele. Porque, quando o homem de Deus falará ao rei, dizendo: Amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão responderá ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu. 2 Reis 8. Ora Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te,
todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitará aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitará veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou o país até agora. Depois veio Eliseu a Damasco. E estando Beni-Hadad, rei da Síria, doente, lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: teu filho Beni-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu: vai e dize-lhe, has de sarar. Contudo o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Azael, fitando nele os olhos até que este ficou confundido, e o homem de Deus chorou. Então disse Azael: por que meu senhor está chorando? E ele disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus mancebos, despedaçarás os seus pequeninos e fenderás as suas mulheres grávidas. Ao que disse Azael: que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. Respondeu Eliseu: o Senhor mostrou-me que tu has de ser rei da Síria. Então apartou-se de Eliseu, e voltou ao seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. Ao outro dia Azael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Azael reinou em seu lugar. Ora, no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia o Senhor não quis destruir a Judá, por causa de Davi, seu servo, porquanto lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada, a ele e a seus filhos, para sempre. Nos seus dias os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá, e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou a Zair, com todos os seus carros, e ele se levantou de noite, com os chefes dos carros, e feriu os edomitas que o haviam cercado, mas o povo fugiu para as suas tendas. Assim os edomitas ficaram rebelados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Também Libna se rebelou nesse mesmo tempo. O restante dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Judá. Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atália, era neta de Omri, rei de Israel.
Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro de Acabe. Ora, ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a pelejar contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. 2 Reis 9. Depois o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse: cinge os teus lombos, toma na mão este vaso de azeite e vai a Ramote-Gileade. Quando lá chegares, procura Ageu, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, entra, faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o para uma câmara interior. Toma, então, o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o jovem profeta, a Ramote-Gileade. E quando chegou, eis que os chefes do exército estavam sentados ali, e ele disse: chefe, tenho uma palavra para te dizer. E Jeu perguntou: a qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, chefe. Então Jeu se levantou, e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe o azeite sobre a cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Pois toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo filho varão, tanto o escravo como o livre em Israel. Porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Saiu então Jeu aos servos de seu senhor, e um lhe perguntou: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes respondeu: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles replicarão: é mentira, desinulo, pedimos-te. Ao que disse Jeu: assim e assim ele me falou, dizendo: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e cada um tomou a sua capa e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina, e disseram: Jeu reina. Assim Jeu, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, tinha Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão tinha voltado para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeu: se isto é o vosso parecer, ninguém escape nem saia da cidade para ir dar a nova em Jezreel. Então Jeu subiu a um carro, e foi a Jezreel, porque Jorão estava acamado ali, e também Acasias, rei de Judá, dissera para ver Jorão. O atalaia que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeu, que vinha e disse: vejo uma tropa. Disse Jorão: toma um cavaleiro, e envia-o ao seu encontro a perguntar: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeu: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então Jorão enviou outro cavaleiro, e, chegando este a eles,
disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeu: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o andar se parece com o andar de Jeu, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Disse Jorão: aparelha-me o carro. E lhe aparelharão. Saiu Jorão, rei de Israel, com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro para irem ao encontro de Jeu, e o encontraram no campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeu, perguntou: a paz, Jeu? Respondeu ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão deu volta, e fugiu, dizendo a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeu, entesando o seu arco com toda a força, feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Disse então Jeu a Abidcar, seu ajudante: levanta-o, e lança-o no campo da herança de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: certamente vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, levanta-o, e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Quando Acasias, rei de Judá, viu isto, fugiu pelo caminho da casa do jardim. E Jeu o perseguiu, dizendo: a este também matai-o. Então o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Iblião, mas ele fugiu para Megido, e ali morreu. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Ora, Acasias começará a reinar sobre Judá no ano 10º de Jorão, filho de Acabe. Depois Jeu veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Quando Jeu entrava pela porta, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor. Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu, depois disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. 36. Então voltaram, e lhe disseram. Pelo que ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. 2 Reis 10. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeu escreveu cartas, e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos, e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo que vos chegar esta carta, visto que estão convosco os filhos de vosso senhor, como também carros, e cavalos, e uma cidade fortificada, e armas. Escolhei o melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo, e disseram: eis que 2 reis não lhe puderam resistir, como, pois, poderemos nós resistir-lhe?
Então o que tinha cargo da casa, o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeu: Nós somos teus servos, e tudo quanto nos ordenares faremos, a homem algum constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Depois lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois comigo, e se quereis ouvir a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a estas horas vinde ter comigo a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Sucedeu pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os 70 filhos do rei e os mataram, puseram as cabeças deles nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até pela manhã. Ao sair ele pela manhã, parou, e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou por intermédio de seu servo Elias. E Jeu feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus amigos íntimos, e os seus sacerdotes, até não lhe deixar ficar nenhum de resto. Então Jeu se levantou e partiu para ir a Samaria. Estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, encontrou-se com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Responderam eles: Somos os irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, 42 homens, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, e a nenhum deles deixou de resto. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe perguntou: O teu coração é sincero para comigo como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: Então, se é, disse Jeu, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão, e Jeu fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vem comigo, e vê o meu zelo para com o Senhor. E fê-lo sentar consigo no carro. Quando Jeu chegou a Samaria, feriu a todos os que restavam de Acabe em Samaria, até os destruir, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Depois ajuntou Jeu todo o povo, e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeu, porém, muito o servirá. Pelo que chamai agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal, aquele que faltar não viverá. Jeu, porém, fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Disse mais Jeu: Consagrai a Baal uma assembléia solene. E eles a apregoarão. Também Jeu enviou mensageiros por todo o Israel, e vieram todos os adoradores de Baal, de modo que não ficou deles homem algum que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado a outro. Então disse ao que tinha a seu cargo as vestimentas: Tira vestimentas para todos os adoradores de Baal. E eles lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeu com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Examinai, e vede bem, que porventura não haja entre vós algum servo do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Porém não puderam. Assim entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos.
Ora, Jeu tinha posto de prontidão do lado de fora 80 homens, e lhes tinha dito: aquele que deixar escapar algum dos homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida a vida dele. Sucedeu, pois, que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeu aos da sua guarda, e aos oficiais: entrai e matai-os. Não escape nenhum. Então os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os oficiais os lançaram fora e, entrando no santuário da casa de Baal, tiraram as colunas que nela estavam, e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal, e derrubaram a casa de Baal, fazendo dela uma latrina, como é até o dia de hoje. Assim Jeu exterminou de Israel a Baal. Todavia Jeu não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Ora, disse o Senhor a Jeu: porquanto executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeu não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com os quais este fez Israel pecar. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Hazael feriu a Israel em todas as suas fronteiras. Desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, aos Gaditas, aos Rubenitas e aos Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, por toda a Gileade e Baissã. Ora, o restante dos atos de Jeu, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeu dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. Em seu lugar reinou seu filho Jeoacás. 36. Os dias que Jeu reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. 2 Reis 11. Vendo pois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se, e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam na recâmara, e o escondeu de Atalia, a ele e a sua ama, de sorte que não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atália reinava sobre o país. No 7º ano, porém, Jeoiada mandou chamar os centuriões dos caritas e os oficiais da guarda, e fê-los entrar consigo na casa do Senhor, e fez com eles um pacto e, ajuramentando-os na casa do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Então lhes ordenou, dizendo: eis aqui o que haveis de fazer, 1/3 parte de vós, os que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. Outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. As 2 companhias, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar dentro das fileiras, seja morto, e estai vós com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Jeoiada, e tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, vieram ter com o sacerdote Jeoiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e que estavam na casa do Senhor. E os da guarda, cada um com as armas na mão, se puseram em volta do rei, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo,
ao longo do altar e da casa. Então Jeoiada lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei e o ungiram e, batendo palmas, clamaram, viva o rei! Quando Atália ouviu o vozerio da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atália rasgou os seus vestidos, e clamou, traição! Traição! Então Jeoiada, o sacerdote, deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes, tirai-a para fora por entre as fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Pois o sacerdote dissera, não seja ela morta na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Ora, Jeoiada firmou um pacto entre o Senhor e o rei e o povo, pelo qual este seria o povo do Senhor, como também firmou o pacto entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, como também os seus altares, e as suas imagens, totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Também o sacerdote pôs vigias sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões, os caritas, a guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta da guarda, à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atália à espada junto à casa do rei. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. 2 Reis 12. Foi no ano 7º de Jeu que Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zibia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o instruiu. Contudo os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Disse Joás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas consagradas que se trouxer à casa do Senhor, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor. Recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e reparem os estragos da casa, todo o estrago que se achar nela. Sucedeu porém que, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os demais sacerdotes, e lhes disse, por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não mais serem os encarregados de reparar os estragos da casa. Mas o sacerdote Jeoiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita de quem entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu pois que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, e ensacavam e contavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E entregavam o dinheiro, depois de pesado, nas mãos dos que faziam a obra e que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros, e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Como também aos pedreiros e aos cabouqueiros,
e para se comprar madeira e pedras de cantaria a fim de repararem os estragos da casa do Senhor, e para tudo quanto exigia despesa para se reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Porque o davam aos que faziam a obra, os quais reparavam com ele a casa do Senhor. E não se tomavam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque eles se haviam com fidelidade. Mas o dinheiro das ofertas pela culpa, e o dinheiro das ofertas pelo pecado, não se trazia à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Pelo que Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Jeosafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo tinha oferecido, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual se desviou de Jerusalém. Ora, o restante dos atos de Joás, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Levantaram-se os servos de Joás, conspirando contra ele, o feriram na casa de Milo, junto ao caminho que desce para Sila. Foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer, seus servos que o feriram, e ele morreu. Sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.